Já estamos de volta com Hora Geral nesta quinta-feira. Vamos conhecer um pouco mais de esportes? Vamos lá? O Santos encontrou muitas dificuldades na Arena Independência contra o Atlético Mineiro na noite de ontem, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falhas voltaram a acontecer e o time esteve perto de sofrer nova derrota. Porém, com grande exibição do goleiro Vladimir, o Peixe trouxe de Minas um empate de 2-2. Foi a 4ª vez que o clube empatava em 7 jogos no campeonato. Ricardo Oliveira e Gabriel fizeram os gols do Santos aos 18 do primeiro tempo e aos 8 do segundo, respectivamente. Os santistas têm agora 7 pontos e estão na 15ª posição. Já no próximo dia 20, o Peixe recebe o Corinthians, sabe aonde? Na Vila, às 4h da tarde, né? Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar o nosso convidado hoje, que é o jornalista Carlos Pimentel. Tudo bem, Carlos? Prazer recebê-lo aqui no Hora Geral. Ele é o editor do jornal eletrônico Novo Milênio, ou seja, é um site que você tem, Novo Milênio. Eu queria que você falasse, porque eu já tive a oportunidade de acessar algumas vezes e é incrível. Eu vejo, Carlos, como um trabalho muito dedicado seu para montar esse site ou esse jornal eletrônico que conta a cidade e mostra algumas características da nossa região. Vamos começar perguntando para o Carlos Pimentel, quando que surgiu a ideia de criar um jornal eletrônico ou, popularmente, um site com esse nome e qual o intuito do Novo Milênio? Bom, o site começou precisamente em 29 de dezembro de 99. 99? Exato. O nome Novo Milênio foi justamente porque, na época, todo mundo estava falando de Novo Milênio. A virada do milênio. Apesar de Novo Milênio ser no ano seguinte, o pessoal já estava comemorando com antecipação. Então, é um nome forte, tinha a palavra novo no meio, que é uma palavra forte para divulgação. Então, surgiu daí a ideia em termos do conceito do site. Mas eu já estava trabalhando um pouco isso antes. Trabalhava em jornal, sempre trabalhei em jornal, e era uma tecnologia que estava surgindo, eu queria conhecer mais essa tecnologia, como funcionava, como é que a linguagem, a forma de se comunicar com as pessoas nesse novo meio que é a internet, no caso. Né? Esse novo veículo de comunicação também, né? Porque a gente sabe o quanto que a internet, que as redes sociais, elas crescem. Agora, Carlos, lógico, você já explicou a razão de ter o nome Novo Milênio, porque era a virada do século XX para o século XXI. Mas, e o conteúdo? Quando que você chegou na conclusão de que tipo de conteúdo deveria ter nesse site Novo Milênio? Na verdade, bem antes. Embora antes mesmo de pensar no site, eu já tinha percebido a falta desse conteúdo, principalmente na parte histórica de Santos. Eu comecei a mexer com a internet um pouquinho antes do Brasil ter já a internet oficial. Eu tinha alguns canais já como jornalista de acesso e isso, a internet está comemorando agora 20 anos, né? Foi em 95. Um pouquinho antes eu já estava usando. E nesse acesso que eu tinha na internet, eu notava que era fácil encontrar documentos da história, documentos, imagens da história antiga dos Estados Unidos, documentos da Europa e tudo. E de Santos não tinha nada. Se eu quisesse, na época, fazer um trabalho escolar, usando, por exemplo, uma imagem do Brás Cubas, do Martim Afonso, não tinha assim, nada na internet. Teria que recorrer a alguns livros, né? E o que os estudantes faziam, e ainda acho que fazem, espero que não, era recortar os livros. Iam na biblioteca, recortavam os livros, destruíam os livros, porque não tinha essas imagens, não tinha à disposição. Então, e também não tinha muita informação sobre isso. O que a gente tinha sobre a história de Santos, a cultura de Santos e tudo, se resumia a dois sites na internet, cada um com equivalente a uma folha de papel sulfite de informação, e se contradizendo. E, além disso, contradizendo o que constava nos livros também. Então, esse trabalho de investigação que comecei a fazer. Agora, Carlos, é lógico que você acaba contribuindo com relação à história da nossa região. O Novo Milênio, ele foca mais a cidade de Santos ou ele pega alguns aspectos da nossa região metropolitana? Para que o ele foca em Santos porque eu sou nascido em Santos, mas também pega toda a região, principalmente a chamada Baixada Santista, que é Cubatão, Guarujá, São Vicente e Praia Grande, e um pouquinho mais também avançando aos poucos para Betioga, que faz parte de Santos, e o Litoral Sul também. A ideia é pegar
Agora, Carlos, é interessante, você como jornalista sabe muito bem, o meu telespectador também, o quanto que nós temos a carência de médicos pediatras. Quem teve, inclusive, aqui semana passada foi o doutor Rui Pupo, né? Ele que é médico pediatra. E, ao mesmo tempo, eu vejo, me corrija, é uma grande carência de historiadores ou de pesquisadores. E isso é importante para os jovens, para a história da cidade, para a história do Estado, a história do país. Recentemente, nós perdemos o Rueda, né? O que era um historiador. Tenho aí o meu grande amigo, o Sérgio Williams, que é também jornalista e eu coloco como um grande pesquisador, historiador. E eu o colocaria também, Carlos, como um jornalista e também historiador. Você aceita esse título? Você é reconhecido também por esse título? Por ser um historiador, por tentar descobrir os assuntos da região e poder postar num site? Olha, somente de uma forma ampla, porque eu sou essencialmente jornalista. Eu aplico a técnica do jornalismo à investigação histórica, para recuperar as informações, aquela busca pela precisão da informação, a exatidão, comparar diferentes fontes de informação para tentar chegar numa conclusão. Ou seja, são mais as técnicas do jornalismo mesmo. Eu não sou formado em história, certo? A minha formação mesmo é em jornalismo. Na prática, no sentido bem amplo, eu sou um historiador, mas eu não me considero assim na prática. É verdade. Quantos acessos você deve ter, lógico, um relatório mensal, mais ou menos, de quantos acessos o jornal eletrônico Novo Milênio costuma ter? Veja, eu não tenho contadores em todas as páginas. São hoje 31 mil páginas de... 31 mil? 31 páginas de internet. O que, se a gente colocar isso em papel e for imprimir, daria alguma coisa assim como 150 mil, 200 mil páginas. Essa é muita coisa, realmente. Então, eu tenho os contadores assim, em algumas páginas principais. E esse contador também, ele considera aquele primeiro acesso que a pessoa faz. Então, se você acessa o Novo Milênio uma vez e volta, isso já não é contado. Só então, a primeira vez que... Então, essa explicação é chamado visitante único. Né? Então, eu tenho alguma coisa hoje, como 6 mil visitantes únicos, ou seja, novos visitantes por mês. Na prática, isso dá bem mais, eu sei, porque eu acho que... Lógico. Os sistemas de buscas, eles endereçam diretamente para muitas dessas páginas e isso não é contado também. Carlos, e com relação à equipe do Novo Milênio, ela é composta só por você? É feito o site, o jornal eletrônico, só por uma única mão, só a sua, ou você tem alguns colaboradores? Bem, o material em si, sou eu que faço, mas os colaboradores, eu tenho colaboradores no mundo inteiro, assim, pessoas que lembram, tem uma foto na gaveta antiga, será que interessa, tal, um cartão postal, me manda essas imagens, então manda as informações, corrige, porque também tem muita coisa que a gente sem querer a gente erra, a gente tenta corrigir. Lógico. É importante também essa participação das pessoas, mas eu recebo um resultado assim muito grande assim, do mundo inteiro. Já desde o tempo que eu comecei o site, recebi informações da Alemanha, da Angola, dos Estados Unidos, da Portugal, Espanha, enfim, de lugares os mais diversos do mundo. Né? E realmente o pessoal tem ajudado muita coisa. Nós estamos conversando com o jornalista Carlos Pimentel, ele é editor do jornal eletrônico Novo Milênio. Nós fizemos uma compilagem de imagens do seu site sobre alguns assuntos interessantes aqui da nossa cidade, da nossa região. Eu queria que a produção colocasse, exibisse no ar, para que o Carlos Pimentel pudesse comentar com os nossos telespectadores a respeito destas postagens. Por exemplo, nós temos uma postagem ali, pode colocar, da Santa Cecília TV, por exemplo. Foi fácil? Foi quando surgiu que você já postou? Quando que você obteve esse material, o Carlos? Algum material eu já tinha producionado antes mesmo de pensar em fazer o site. Então isso já me ajudou um pouco também. Algumas coisas, inclusive, principalmente eu noto a falta de material sonoro. Quando a gente pensa em documentação histórica, sempre pensa em papel. Só que a documentação sonora também é importante cada vez mais nesse mundo multimídia. Então, eu fui procurando coletar, junto com conhecidos e tudo mais, essas informações. E aos pouquinhos foi juntando. Muita coisa está espalhada pelo mundo afora. Ou então está nas gavetas das pessoas. O locutor do rádio que tem a gravação da época que ele... É possível colocar no seu site, áudio também? Sim. Inclusive, eu vou lhe dar um exemplo. Teve um certo apresentador
da Rádio Clube de Santos, que em 94 apresentavam um programa Rádio Clube no ar, se não me engano, e se chama Douglas. Eu trabalhei lá. Dele lá. Eu trabalhei lá. Tinha uma equipe boa, Exato. tinha o Raul Cristiano, tinha o Fausto José, tinha o Periquitão no áudio, tinha o Luiz Cláudio Brito, tinha a Luciana Julião. Nossa, tinha tanta gente que trabalhava nessa equipe, em 94 mesmo, na Rádio Clube de Santos. Ou seja, por que será que esses fatos que marcam a história de um município, de um país, por que será que eles não são tão valorizados se comparados com países do exterior, o Carlos? Será que a gente não tem essa preocupação de preservar a história, de termos o conhecimento das nossas raízes, de fatos importantes, da onde nós vivemos? Olha, não tinha, está começando a ter mais. Eu acredito que talvez tenha contribuído um pouquinho para isso, ao mostrar como isso influencia no dia a dia atual, essa história. Porque a gente, volta e meia, precisa de uma informação anterior e não tinha isso à disposição. Até uma das razões que eu comecei o site é que, na época, 99, nós tínhamos uma série de fontes desaparecendo. Eram telas de Calixto que estavam sumindo, era a Bolsa do Café, que ainda não existia um museu e estava fechada, então outras imagens não estavam disponíveis, a pessoa não tinha acesso. Bibliotecas estavam fechando, inclusive, setores de pesquisa. Então, se eu quisesse procurar uma informação, ficava difícil. E eu noto o seguinte, quando a gente valoriza a história, isso pode ser utilizado até para uma alavanca do comércio da região. Por exemplo, eu costumo usar um exemplo muito simples. Eu estou passando por uma casa antiga ali, meio arrebentada e tudo. É uma casa antiga. Uai, no centro de Santos, que tem aqueles imóveis que estão tombados. Por exemplo, é uma casa antiga. Sem a história, é apenas isso. Agora, quando eu sei que ali teve um ataque de piratas, teve não sei o quê, isso começa a valorizar. Então, de repente, eu posso botar um restaurante ali e ensinar um ataque de piratas, como aconteceu já num restaurante da Ilha Pochage, eu lembro disso. Virou uma atração turística, a história da cidade. E você falou algo importante, Carlos Pimentel, editor do jornal eletrônico Novo Milênio e amigos do Hora Geral. Quando a população ela não conhece a sua própria história, ela não valoriza, ela despreza, ela não liga. E aí a gente vê, por exemplo, vários imóveis, não é só por isso, né? Mas a gente vê vários imóveis no centro de Santos que são tombados, muitos dos proprietários não têm condição de fazer a manutenção ou de fazer o restauro, porque é muito caro, né? E eles ficam praticamente ali fechados, até correndo o risco de cair e machucar alguém, como são, por exemplo, alguns imóveis ali na Senador Feijó, com a General Câmara, por exemplo, né? Agora, se a população da cidade conhecesse a história daqueles casarões, do começo da fundação da cidade de Santos, onde tudo começou através do porto, né? E tivesse esse respeito pela população, talvez até nós teríamos aí grupos de moradores que estivessem lutando para que houvesse uma preservação, uma ajuda de empresas, sei lá. Eu sei que nós temos o Alegra Centro, mas parece que o Alegra Centro ainda não mostrou para que veio. Nós temos aqueles armazéns do 1 ao 8, que tem um processo ali de recuperação, mas está parado, né? Temos ali o Museu Pelé, que chegou, onde foi a Câmara de Santos, era em frente ao Valongo. Você tem toda uma história, e a cidade de Santos tem um título de cidade histórica, mas no meu entendimento, não existe uma política para que ela seja respeitada historicamente. A gente vê algumas cidades do interior, acho que é São Luís do Paraitinga, se não me engano, que também tem essa característica de cidade histórica. Não só a história, mas a cultura também. Exato, da cidade isso tudo é preservado. Exato. Até a cidade de São Sebastião, no litoral norte. Então, isso tudo é importante. E aqui não vou ficar discutindo, né, o quanto que o turismo é fundamental. A gente tem cidades do interior, já é Minas também, Monte Sião, você tem ali Águas de Lindóia, que é o Circuito das Águas, mas eles preservam a história, tem ali uma praça de Mar de Barros belíssima, você tem São Pedro, você tem Serra Negra, ou seja, eu acho que falta um pouco disso para a cidade de Santos. Talvez essa pujança, né, com relação ao porto, boom imobiliário, ao pré-sal, né? Então isso acabou desfocando um pouco esse lado histórico da cidade de Santos.
Não sei se você concorda. Eu concordo sim, mas eu também noto que está havendo essa recuperação aos poucos. Não é uma coisa simples. Santos, nos anos 90, quem lembra, é uma cidade deprimida, porque os jovens se formavam aqui e estavam indo para São Paulo. Tudo saía daqui, mas não ficava aqui. E a cidade, até por causa do problema do regime militar, ela perdeu aquelas lideranças todas, inclusive também nessa parte cultural. Então, a cidade estava deprimida, não se acreditava em si. Justamente um dos objetivos também meus, são vários objetivos, né, com o site, foi justamente mostrar como o Santos tem uma importância não só para a região, mas para o mundo também. A gente pensa, Santos pensa, bom, Pelé, lógico, né, é evidente, mas pensa também em termos do Patriarca da Independência Zé Bonifácio. E pensa no Padre Voador. Só que tem muito mais coisas. Bartolomeu de Gusmão. Bartolomeu de Gusmão, exatamente. O irmão dele foi um grande diplomata, ele fazia a interlocução entre Portugal, Espanha e o Vaticano, por exemplo. Isso na mesma época, da 1500 e pouco, tudo mais, ou seja, a época mesmo que o Brasil estava sendo descoberto. Já, um pouquinho depois, já, no caso, um século depois, mais ou menos. Então, é um exemplo de pessoas e muitas outras coisas. Santos teve participação enorme em... Vou dar um exemplo até, a gente está aqui no meio eletrônico, o padre Landel de Moura, que hoje começa a ser reconhecido como o inventor do rádio, ele esteve aqui em Santos um tempo também. Depois que foi para São Paulo, ele chegou a obter patente do rádio e tudo mais, mas infelizmente ficou a fama com Marconi. Lá, exato. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir licença para o Carlos Pimentel, ele que é jornalista e responsável do site do Jornal Eletrônico Novo Milênio. Na sequência, tem perguntas pelo 3041-6777. Você já está vendo aí os 2 kits de perfumes da Beverly Hills. É só você ligar e se inscrever, porque amanhã, sexta-feira, no finalzinho do Hora Geral, vou escolher 2 telespectadores que estarão ganhando cada um kit da Beverly Hills. Eu volto já com o Hora Geral. Bom dia, o Hora Geral volta já.